esse vai ser um vídeo para finalmente tentar atender a pergunta, os pedidos de tantas mães que me perguntaram, que me pediram ao longo dos últimos anos por ajuda para fazer com que seus maridos, seus companheiros, né, se interessem mais pela paternidade. E é uma pergunta difícil pra caramba, né? Então, assim, essa é uma conversa com vocês, mães, que me acompanham, que me seguem, que sempre me dão apoio, que me dão todo carinho. E eu agradeço por isso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sim. E vamos ver se eu consigo ajudar vocês, tá bom? Acho que a primeira coisa que eu posso falar aqui é que basicamente todo esse trabalho que eu tenho feito ao longo desses últimos tantos anos em vídeo, texto, podcast, tem esse propósito, né, de produzir conteúdo de um pai para tentar trazer os outros caras para a conversa, para o diálogo, né? Então a ideia sempre foi essa também. Eu também queria promover um diálogo sobre como criar crianças de uma forma respeitosa, empática e criar vínculos seguros com os nossos filhos, mas é claro que eu sempre tive essa missão de que eu preciso ser um cara que vou fazer com que os outros caras se toquem, né, do que eles precisam estar fazendo enquanto pais, né? Então esse sempre foi o propósito. Mas uma das coisas que eu andei aprendendo ao longo desses últimos anos é que eu não consigo fazer isso, infelizmente. E por que eu não consigo fazer isso? Porque isso precisa ser um movimento que parta da pessoa, né? A pessoa precisa querer assistir um vídeo meu, precisa querer ler o meu livro, precisa querer, né, sei lá, ouvir meu podcast. Então, assim, não dá para simplesmente produzir conteúdo se o cara não se interessar em consumir esse conteúdo. Se ele continuar naquele pensamento machista, né, antiquado de que ele tem que ser só o cara que ajuda ou o cara que provê, né? Então, é muito difícil. Eu sempre me sinto muito, assim, impotente quando as mães vêm falar comigo sobre esse assunto, que eu sei que é importantíssimo e é uma das minhas grandes bandeiras aqui. E, assim, é justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo, pra gente ter essa conversa aqui e para eu poder explicar para vocês, inclusive, qual foi um dos principais fatores que me fez produzir um podcast sobre paternidade, que é o Tricô de Paz, tá bom? Que já tem aqui, sei lá, alguns anos também já que eu faço esse podcast. A minha ideia, ela sempre foi foi minha tentativa final de conseguir atrair os caras para uma conversa. E eu acho que, sendo podcast uma mídia, né, em áudio, se você não sabe o que é podcast é uma mídia em áudio que você ouve baixando pela internet os episódios. Tem muita gente que não gosta dessa comparação, mas é como se fosse um rádio na internet que você baixa aquilo que você quer ouvir, quando você quer ouvir. Você ouve pelo celular, ouve no fone de ouvido, ouve na TV. Tem várias formas de você consumir podcasts, né? E, enfim, eu particularmente amo podcast. Então, quando eu tinha só os textos e só os vídeos, eu percebi que eu ainda não conseguia acessar tantos caras, né? E eu precisava trazer esses caras para perto para conversar sobre isso. E assim, eu sabia desde sempre que um público muito gigantesco de consumidores de podcasts é masculino. Então, eu já sabia disso desde sempre, porque eu sempre consumi podcasts. E foi nesse momento que eu falei assim, cara, eu vou fazer um podcast, vou chamar 2 amigos que são pais, que eu virei amigos deles depois de ter me tornado pai, e vou fazer um podcast falando sobre isso. Foi a primeira vez em todas as mídias que eu faço, que eu produzo conteúdo, que eu tive uma maioria, que eu ainda tenho uma maioria de pessoas que consomem esse conteúdo, que são homens. Então, assim, meio que é uma meia vitória, vamos dizer assim. Então eu sou muito feliz com o trabalho do Tricô de Paz, justamente por causa disso, porque eu consigo acessar os caras, eles vêm, eles ouvem, e eu queria fazer esse vídeo justamente para falar como que você poderia, talvez, convidar o seu companheiro que ele não se interesse por isso, como que você poderia trazer ele para um começo de conversa. E eu acho que o Tricô de Paz ele pode ajudar muito nesse sentido, tá bom? Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria tentar fazer uma discussão um pouco mais ampla aqui, porque, enfim, eu não tô aqui querendo passar pano, nem bater na cabeça de pai que não quer fazer o dever deles, porque isso é dever, tá bom? E não é pra fazer pra ele ser um cara melhor, não. É tipo assim, ele deveria estar fazendo isso desde o início, mas a gente sabe que isso não é a realidade do Brasil, da maioria dos pais que estão por aí, né? Então, provavelmente não é a sua realidade aí que tá assistindo esse vídeo. Então, acho que a gente primeiro precisa entender qual que é o contexto de uma sociedade patriarcal que cria meninos que não se envolvem ou que não podem falar de sentimentos, que não brincam de boneca, que não brincam de casinha. Esses meninos, eles são socializados apenas pensando em dinheiro, em briga, em morte, em luta, em ciências, em coisas exatas, né? Enfim, só isso.
que a gente é socializado. E eu me boto nesse bojo porque eu também fui assim, né? Eu fui socializado dessa forma. E tive que desconstruir tudo isso depois que meu primeiro filho nasceu, né? Que é o Dante. Então, eu sei que a maioria esmagadora dos homens que estão por aí, eles foram criados dessa forma. É difícil, sim, para a maioria de nós, homens, o momento desse gatilho de tentar transformar e aproveitar para virar uma pessoa melhor, para virar um homem melhor e desconstruir um monte desse machismo que nós temos na paternidade. Pelo menos foi assim comigo. E eu não fui sempre assim, tá? Que fique bem claro aqui. Então, eu acho que a gente primeiro precisa entender isso, que de fato não é uma coisa que é óbvio para a maioria desses caras, porque não é. Sabe, eles acham que eles estão fazendo melhor só colocando comida dentro de casa. Então, eles acham que é isso que eles deveriam estar fazendo, né? Então, a gente precisa entender que existe esse contexto, e eu não estou falando que isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Isso explica, mas isso não justifica. Mas é importante que a gente entenda o contexto. Então, é daí que vem, na maior parte das vezes, esses caras. E é claro que a gente não pode tratá-los também como bebezinhos. E vem cá que eu vou te ensinar. Vem aqui na minha mão. Isso também a gente não tem que fazer. Não é o papel da mulher tirar o cara da Idade Média e botar ele aqui na Idade, né, moderna. Então, não é isso. É porque acho que isso ajuda a gente a entender que os homens eles não foram criados dessa forma. E, portanto, vai ser mais difícil, não impossível, vai ser mais difícil, vai requerer uma vontade ativa desses homens de se desconstruir, de se informar e de querer mudar. É isso que é o maior problema, porque querer mudar faz com que todo esse processo seja mais difícil. Então, feito esse preâmbulo aí, vamos fazer então o que eu estava pensando em termos de estratégia para esse vídeo daqui. Minha estratégia é o seguinte, como a gente fez o tricô, e o tricô ele é meio que um caso de sucesso para chamar esses caras para conversa, eu acho que você deveria tomar conhecimento disso, você que é mãe, que queria trazer o seu parceiro para perto dessa discussão, que o tricô ele pode ser um caminho para isso, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque o tricô, ele é, primeiro, um podcast que muitas pessoas gostam e, assim, eu falo isso não para me gabar, mas no sentido de muitas pessoas diferentes gostam. Mães escutam a gente, pais escutam a gente, pessoas que sequer planejam ter filhos adoram ouvir a gente. Adolescentes que não têm filhos e não planejam ter filhos escutam a gente também. É um podcast que a gente fala muito sobre paternidade, a gente fala muito sobre pautas importantes, pautas sociais de desconstrução, a gente fala sobre carga mental, trazendo sempre convidadas importantíssimas, a gente fala sobre racismo, trazendo convidados também importantíssimos, a gente fala sobre homofobia, sobre LGBTQ-fobia, trazendo convidados importantíssimos, a gente fala sobre gênero, sempre trazendo convidados muito importantes. E esses são, digamos, os episódios chaves que eu considero. É aquele episódio que a gente vai fazer com que aquele cara, com aquela pessoa, né, de uma forma geral, exploda a cabeça e tenha ideias enfim, mude a forma como ela enxerga as coisas, tá bom? Esses episódios eles são muito importantes, é claro, são para mim o carro-chefe do podcast, mas a gente tem alguns episódios que eu posso chamar de episódios de entrada, né? Eu até fiz um pedido pro meu grupo de apoiadores, né, as pessoas que apoiam o meu podcast, e vem cá, que tipo de episódio seria interessante para você, sabe, ganhar a confiança daquele cara que ainda não acha que ele tem que participar ativamente da criação dos seus filhos, sabe? Episódios divertidos, episódios que são mais tranquilos, mais leves, aqueles episódios, sabe, que a gente não vai chegar dando logo uma voadora no peito do cara, então, sabe como é que é? Então, existem esses episódios, e eu já percebi que muitas pessoas fizeram esse caminho, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, tem muitas pessoas que começaram a ouvir a gente com episódios mais tranquilos, como um episódio de influências paternas, que é um episódio que a gente fala sobre as coisas que a gente gostaria de influenciar os nossos filhos. Aí a gente fala desde desenho até livro, cultura pop, sabe? A gente já fez episódios sobre board games, né, jogos de tabuleiro. A gente já fez episódios sobre RPG, né? Então, por exemplo, se o seu marido, o seu parceiro gosta de board games, gosta de RPG, gosta de assuntos mais nerds, assim, a gente também fez um episódio sobre nerdices. Então, todos esses episódios eles são bons porque eles são uma isca perfeita para o marido, para o pai, né, aquele pai que ajuda, desavisado, ouvir, achar interessante, começar a ouvir, fazer maratona dos episódios e de repente ele começa a criar aquela afeição por mim, pelo Thiago Berto e pelo Vitor Ourives, e daí de repente ele está nas nossas mãos, nos nossos microfones, digamos assim. E aí, quando ele estiver preso pelo coração, a gente vai começar a ajudar ele a refletir sobre um monte de outras coisas. É claro que eu falando dessa forma parece muitíssimo fácil, parece, nossa, então, Tricô de Paz é a solução para destruir o patriarcado. Não é, claro que não é. Nós mesmos
estamos nesse processo de desconstrução também. Mas eu acho que é um ótimo ponto de partida para trazer o cara para perto, para ele entender por que ele precisa falar sobre paternidade, ao invés de ouvir você reclamando, né, quase que diariamente sobre por que ele não faz o trabalho dele. Não que você não deva, né, mas que você não precisaria ter que reclamar sobre isso, entendeu? Então a minha intenção para fazer esse vídeo é justamente essa, de dar esses episódios de entrada. Todos eles vão estar com link aqui na descrição do vídeo. Então eu vou passar uma lista aqui desses episódios que eu acho que são interessantes para você começar a ouvir, né? Pro seu marido começar a ouvir, pro pai do seu filho começar a ouvir, e que possa ser um bom cavalo de Troia, né? Aquela coisa bonita ali, uma vez que a gente entrou e a gente sai, e aí vamos fazer a desconstrução, vamos fazer toda a bagunça ali para fazer um cara, né, se tocar das coisas que ele precisa fazer enquanto pai. E não só enquanto pai, mas, enfim, olhando para tudo, né, na vida. Então é importante a gente ter esse tipo de diálogo. Então eu vou dar essa lista aqui, e a minha sugestão é, você pode mandar esses links pro seu marido, falar assim, olha, eu ouvi dizer aqui que esse podcast é engraçado, pô, ouve aí que tem uns caras aqui falando umas groselhas aqui. Ou você pode, inclusive, botar na TV, que tem muitas Smart TV aí que toca, você pode ouvir no alto-falante do celular, pode compartilhar fone de ouvido, enfim, pode ouvir do jeito que você quiser, tá bom? O importante é que ele ouça essas coisas e comece esse caminho, tá bom? Ó, primeiro aqui tem o episódio 17, que é o de influências paternas, que é esse que eu falei, que a gente fala sobre um monte de coisas pop e de cultura pop que a gente gostaria que os nossos filhos fossem influenciados por nós, tá bom? Tem o de games, jogos e nerdices, que é o número 33, tá aqui na descrição também. Tem o de internet e filhos, que é o número 45, tá aqui também. Tem o humor e paternidade, uma ótima conversa sobre pais e humor, e tá aqui também na descrição, que é o número 52, tá bom? Tô olhando pra minha cola aqui da lista. Há um que as pessoas adoram, que é um ótimo ponto de entrada também, que é um episódio especial que a gente fez de Dia dos Pais, que é o Poder do Colo. Então esse é um episódio lindo também, que pode ser um ótimo início de conversa também. Tem também Vida de Pai com Lázaro Ramos, que é um dos episódios mais especiais, que mora no meu coração até hoje, então é ótimo também ouvir esse episódio. Tem um episódio também que a gente fez sobre o Mundo Bita, a gente chamou o Chaps para conversar e foi incrível, então vale super a pena também. Tem o de RPG e Storytelling com filhos, tem o de jogos de tabuleiro, então assim, e tem muitos outros. Se você é ouvinte do Tricô, inclusive, e tem algum que você acha que não tá aqui nessa lista, coloca no comentário que eu vou atualizar as minhas listas de episódios de entrada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Manda esses links aí pro seu marido, pro seu companheiro ouvir, ou ouça com ele, porque são divertidos para mães também, então vale a pena ouvir. E vamos torcer para que isso seja um ponto de partida para um diálogo, para um caminho de desconstrução muito grande que nós precisamos que todos os pais façam, né? Então, bom, fica aqui minha dica, fica aqui também uma mensagem de esperança, porque eu só tô falando isso não porque eu acho o Tricô de Pais tão incrível, assim, o melhor podcast do mundo. Não, calma, menos. Mas é porque eu já ouvi muitos relatos de homens que começaram a sua jornada de desconstrução por causa do Tricô de Pais. E isso é muito bacana, sabe? De um cara que começou a ouvir por causa de um episódio de RPG, de coisa nerd, e aí continuou ouvindo, e aí começou a ouvir, e aí coisas que ele nem pensava, ou coisas que ele era completamente contra, ele começou a ouvir porque ele já gostava ali de ouvir a gente, continuou ouvindo, deu uma chance, e foi se desconstruindo, e foi mudando a forma como ele age e enxerga o mundo. Então acho que é uma boa tentativa, espero que funcione de verdade para vocês. E se vocês tiverem outras alternativas aí, outras dicas que poderiam ajudar nesse sentido, deixa aqui nos comentários que a gente promove essa discussão a longo prazo, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, compartilha, manda para todo mundo, curte, assina o canal, e se você quer que esse trabalho continue sendo feito, se torne um membro apoiador do canal, tá bom? Tem o botão aqui, ó, seja membro. É importantíssimo que a gente tenha membros apoiadores que dão ali um apoio de R$ 7,99 por mês. Isso faz toda a diferença para que eu continue produzindo conteúdos como esse, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau, tchau!